seu povo, irmão. E Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Meus irmãos, por bondade, abra sua Bíblia no livro de Esther. Graças a Deus por tudo que já ouvimos nessa noite. Livro de Esther, capítulo de número 6. Obrigado, varão. Foi o texto que Deus colocou em meu coração e eu quero compartilhar junto com a igreja nessa noite, irmão. Capítulo de número 6, do versículo 1 em diante, está escrito: naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei, e achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinha procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. E o servo do rei que ministrava junto a ele disseram: coisa alguma se fez. Então disse o rei: quem está no pátio? É Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que ele entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Assim disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, traga as vestes real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se as vestes e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar. Leve-nos a cavalo pelas ruas da cidade e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Versículo de número 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omita de tudo quanto disseste. Glória a Deus nessa noite. É interessante, irmão, e eu louvo a Deus pelo que está escrito na Bíblia Sagrada. E tem texto que ele mexe com as nossas vidas espirituais, irmão. E a gente passa a entender que estamos diante de um Deus que tudo pode, que tudo tem, que tudo faz. É interessante que tanto Mardoqueu como Radassa e os demais judeus que estavam ali exilados, a princípio, quando a gente olha para o cenário, parece que é um cenário de perda, de derrota, porque aqui eles não foram de bom grado, foram levados cativos, foram levados presos. Mas o nosso Deus, Ele tem os seus meios de trabalhar e de ser glorificado na vida do seu povo. É interessante que havia uma preocupação, tanto no Mardoqueu, como a sua sobrinha, sua prima, e os demais que estavam ali, não sabia como ia correr aquelas situações que eles viviam naquele momento. E no capítulo de número 1, a Bíblia começa dizendo que o rei Assuero, ele deu um grande banquete
no seu terceiro ano do reinado, e diga-se de passagem, 180 dias, ou seja, aproximadamente 6 meses de festa. Uma grande festa, um grande banquete, que era de costume os reis fazer essas festas, mas essa durou aproximadamente 6 meses, e se não bastasse, ele acrescentou mais 7 dias de festa. E até então, Mardoqueu, Hadassah e os demais estavam preocupados. Mas olhe como o cenário muda, irmão, de repente na vida do seu povo. Até do versículo 1, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 11. O rei está dando uma festa, está dando um banquete. O povo está se divertindo, estão comendo, estão bebendo. Mas quando chega no versículo de número 12, do capítulo de número 1, quando o rei mandou trazer, introduzir a rainha para se apresentar diante do povo, aí a rainha no capítulo, versículo 12 diz assim: porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei. E quando ela se recusa aí, irmão, ela aqui abre uma grande porta, ou melhor, Deus abre uma grande porta. Por quê? Porque se ela não recusasse diante do rei, fosse apresentar, talvez lá na frente pudesse até acontecer, mas naquele momento não ia acontecer o que estava acontecendo naquele momento. Quando ela recusa, Deus estava dizendo: esta é a oportunidade do meu nome ser glorificado na vida do meu povo. Aleluia. Aí Deus abre as portas, primeiro para Hadassah. Porque quando a rainha recusa de ir, estava abrindo uma grande porta, irmão. E Deus, ele é perito em abrir porta para dar vitória ao seu povo em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus nessa noite. Ela se recusa, aí Deus entra em ação. Quando Deus entra em ação, aí alguém fala com o rei assim: é melhor que o Senhor abra um decreto aí, porque esse negócio não vai cair bem não. Quando essa notícia bater na boca das demais mulheres aqui, ela certamente vai colocar o pé atrás e não vai fazer conforme a palavra, nem do rei, nem dos seus esposos. Aleluia. Então o rei assina o decreto, e nesse decreto a Bíblia diz que muitas jovens foram selecionadas para que o rei escolhesse uma nova rainha. Glória a Deus nessa noite. E quando o rei vai escolher, irmão, isso aqui não é coincidência, é coisa de Deus, que é justamente diante de uma escrava, que até o momento estava ali como cativa, como presa. E o rei acha graça aos seus olhos diante de Hadassah. Mas ali é o próprio Deus já trabalhando, é o próprio Deus já se movimentando, para que o nome dele fosse glorificado, e o nome do nosso adversário caísse por terra em nome de Jesus Cristo. Hadassah escolhida como rainha, dá prosseguimento, mas ainda havia alguns problemas. E a gente sabe, foi dito aqui nessa noite, irmão, que o nosso adversário, ele não dorme. Ele trabalha 24 horas contra a minha e a sua vida. Mas enquanto ele está trabalhando para me afrontar e te afrontar, Deus nos bastidores está trabalhando. Enquanto ele está projetando algo contra a minha e a sua vida, o Senhor dos Exércitos está trabalhando, aleluia, nos bastidores, para que daqui a pouco o nome dele venha a ser glorificado em nome de Jesus. E no capítulo de número 6, irmão, que a hora já se foi, eu acho interessante que Amã, ele vai se levantar contra Mardoqueu, e o problema dele era que Mardoqueu não se curvava, irmão, não se prostrava, ele queria receber honra. E a Bíblia diz que a sua esposa Zere e os seus amigos colocaram na cabeça de Amã
para fazer uma forca e matar Mardoqueu. Aleluia. Era esse o projeto de Amã, fazer a forca e matar Mardoqueu. Mas eu acho lindo porque no capítulo de número 5, versículo de número 14 está escrito: então lhe disseram Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-lhe uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu, e então entre alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Isaías 54, 17: toda ferramenta preparada contra a tua vida não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo as condenarás, porque esta é a herança do Senhor. A ferramenta que ele preparou foi a forca. E aqui eu acho lindo, irmão, porque no outro dia Mardoqueu ia ser morto. Nos planos de Amã, no outro dia Mardoqueu ia ser morto. Mas olhe como é que Deus trabalha, irmão. Versículo de número 6, versículo 1. Mas naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro do registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. Aleluia. A forca já estava preparada para o dia seguinte, Mardoqueu ser morto. Mas na mesma noite Deus entra no coração do rei, tira o seu sono, entra e sonha, e quando ele pega o livro das crônicas, que ele vai ler, ele vai ver que Mardoqueu foi um canal de bênção na vida dele, para livrar de uma conspiração a qual aqueles dois homens iam tirar a vida do rei. Aleluia. E quando cai justamente nesta situação que o rei leu, irmão. Oh, glória. Era Deus dizendo: você vai fazer a forca, mas a forca vai servir para você mesmo. Era Deus dizendo: você fez a forca, você preparou todo o projeto maligno contra o meu servo, mas amanhã ele vai ver a minha glória sobre a vida dele, porque eu ainda sou livramento na terra, diz o Senhor nessa noite. Mardoqueu sem saber de nada, irmão, tranquilo. Aleluia. Quando o rei lê aquilo ali, o rei, no outro dia, pergunta: quem que está lá no pátio lá do palácio? Quem estava lá? Amã. Aleluia. Amã estava lá no pátio do palácio. E o rei vai perguntar justamente: quem está lá no pátio do palácio? Amã. Manda ele entrar. Manda ele vir até mim. Aleluia. Quando ele chega, o rei faz uma pergunta. E se você for espiritual nessa noite, você vai entender que Deus vai usar a boca de Amã para ele ser condenado com a sua própria boca. Deus é lindo, irmão. Deus oculta as coisas ao meu e ao teu favor nessa noite. Enquanto estamos aqui nessa noite adorando a Ele, Deus está trabalhando ao meu e ao seu favor. A guerra é grande, foi dito aqui nessa noite. A guerra é grande, a peleja é grande, mas o Senhor é o Deus que ainda desfaz guerra e dá vitória ao seu povo, e mostra que Ele é fiel em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vem cá, Amã. O que é que você acha que eu podia fazer ao homem cujo rei se agrada? Ele logo pensou: tem alguém aqui que alguém pode se agradar mais do que eu? Humanamente falando, sim, mas espiritualmente não. Ele logo pensou: quem? Não tem ninguém aqui não, irmão. Oh, glória. O que é que eu posso fazer? É como se ele dissesse assim: rei, eu não sou o senhor não. Mas se fosse para arrumar alguém, eu fazia o seguinte: o senhor pegava o seu melhor cavalo, as suas vestes real, pegasse a sua coroa, colocasse sobre esta pessoa,
pegasse o dos príncipes e saísse anunciando pelo palácio: este é o homem cujo rei se agrada. Acho que ele pensou: eu nunca subi no cavalo do rei, vou subir agora. Eu nunca fui rei pelo dia, eu vou ser hoje. Eu disse: muito bem, mande chamar Mardoqueu. Oh glória. Tenha medo dos seus inimigos não, irmão. Não tenha medo dos seus inimigos, desde que Deus trabalha com ele. A afronta às vezes é grande, mas maior, já foi dito aqui nessa noite, maior é aquele que está sentado no seu alto e sublime trono, que rege todo o universo com o poder da sua palavra. Só basta só um anjo para matar 185 mil pessoas. Então o teu Deus é poderoso, irmão. Teu Deus é grande, o teu Deus é fiel. Mardoqueu chegou, quem sabe assim: o que eu pensei vai ser concretizado, vão me matar. O rei mandar chamar um escravo, irmão. Certamente hoje a minha cabeça aqui vai rolar aqui no palácio. Coitado de Amã, Mardoqueu chegou, quem sabe até um pouco treme quando chegou. Eu disse assim: Amã, faça com este homem chamado Mardoqueu, e a Bíblia diz, judeu. Ou seja, não é você, é o crente que vai andar no meu cavalo hoje. Não é você, é o crente que vai colocar a coroa na cabeça hoje, as vestes reais. Ainda tem mais o seguinte: não vai ser ninguém, vai ser você que vai sair gritando: este é o homem cujo rei se agrada. Aleluia, glória a Jesus. Amã não podia voltar atrás, irmão, era a ordem do rei. Pegar aqui a veste real. Quem sabe dizendo: desgraçado, eu tentei lhe matar. Você não vai morrer, só se Deus quiser. Se Deus não quiser, você vai permanecer viva para a glória do nome de Jesus Cristo. Vestiu, botou aqui, e Mardoqueu dizia assim: o que é que está acontecendo? É surpresa de Deus para a tua vida, crente. Deus ainda surpreende crente na terra, e dá vitória, e o nome dele é glorificado. Bota a coroa deu certinha na cabeça de Mardoqueu, irmão. Isso que eu acho lindo. Quem sabe Amã com a cabeça deste tamanho, a coroa não cabia na cabeça dele, mas caiu certinho na cabeça de Mardoqueu. E agora pega o melhor cavalo que tem lá, o manga larga, traz aquele cavalo bonito para cá. Sobe Mardoqueu e sai gritando: este é o homem cujo rei se agrada. Eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações nessa noite, principalmente para alguns que ficam pensando: não, porque está atrasado. Irmão, o que é teu é teu. O que Deus determinou para a tua vida vai acontecer na íntegra. Você não precisa brigar com ninguém, discutir com ninguém. Fica só no teu lugar, porque se você agradar o rei, é o rei quem vai dar ordem ao teu favor, em nome de Jesus Cristo. Ou você acha que o rei não está olhando? O rei está olhando, irmão. A visão do rei não perde ninguém de vista. Oh glória! Enquanto você está aqui cultuando, ele está olhando para você nessa noite. Não é a sua roupa bonita nem o seu paletó. Ele está olhando para o seu coração dizendo: essa me agrada, esse me agrada. Eu vou honrar na terra dos viventes. Aleluia. A gente vai brigar, não brigue não, irmão. O que é seu é seu. Vai acontecer naturalmente, sem nenhum problema, sem nenhuma discussão. Aí sai gritando, puxando o cavalo e gritando: este é o homem cujo rei se agrada.
Olhe para cá que eu já finalizo nessa noite, irmão. Duas coisas acontecem na vida de Mardoqueu. Primeiro, ele foi rei pelo dia, diante de todos os olhos que estavam presentes ali no palácio. Segundo, dali em diante, quando Mardoqueu passava, alguém dizia assim: este é o homem cujo Deus se agrada. Não mexe com ele não, porque ele é crente, é judeu. Aleluia. Foi o rei que colocou as vestes nele, colocou a coroa na cabeça dele, pegou o seu cavalo que ele anda e mandou passear aqui pelo pátio gritando: este é o homem cujo rei se agrada. Não mexe com ele porque ele é crente. Se alguém mexer com você, ele está mexendo, sabe com quem? Com o seu pai. E o seu pai é poderoso. Aleluia. Dali em diante, Deus mudou a vida de Mardoqueu. Passou pelo processo, mas todo processo tem começo, ele tem meio e tem fim. Aleluia, glória a Deus essa noite. O processo tem começo, tem meio e tem fim. Aleluia. O fim vai chegar, e quando chegar é dupla honra da parte do rei na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Estava sentenciado à morte, mas o Senhor que dá vida mudou a sentença de morte para a sentença de vitória. Talvez a tua sentença hoje seja de derrota, mas o Senhor está dizendo nessa noite: eu estou assinando sentença de vitória. De vitória para a tua vida. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus abençoe.